Boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando o nosso sexto webinário do ciclo de webinários do Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental, com a participação do professor Adler. A gente vai iniciar então com a apresentação do palestrante. A Juscelene vai fazer a apresentação, depois a gente passa a palavra ao professor Adler para ele iniciar a sua fala. Pode iniciar aí. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, agradecer a disponibilidade do Dr. Adler de estar fazendo essa palestra aqui para a gente e informar que a gente está bem ansioso para ver esse compartilhamento de saberes que esse momento nos propõe, né? Bom, meu nome é Juscelene, eu sou aluna mestranda do curso de Gestão e Tecnologia Ambiental da UFR, e eu vou fazer a apresentação, né, do nosso palestrante de hoje. Primeiramente, falar que o título da palestra de hoje é Poluição dos Recursos Hídricos, um olhar sobre as águas de Mato Grosso. Será ministrada, né, pelo Dr. Adler Bergson Gonçalves de Abreu. O Dr. Adler possui graduação em Química, bacharelado pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa. É professor adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso. Na área científica tem experiências em análise de traços e química ambiental, atuando principalmente nos temas de validação de métodos analíticos, sorção e lixiviação de pesticidas, análise de pesticidas em matrizes de água, alimentos e solo, remediação e condicionamento do solo, e na área de educação e extensão tem experiência no uso da experimentação no ensino de química, ensino e ciências e educação ambiental. Atualmente é docente colaborador do mestrado profissional em rede nacional em ensino de biologia, o ProfBio, e professor credenciado no quadro permanente do mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos, Prof. Água. Então, vou passar a palavra para o Dr. Adler para que comece a nossa palestra. Após a sua apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Ok. Obrigado, Juscelene. Obrigado, professor Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a Juscelene, ela me fez o convite para estar fazendo esse webinar com uma temática voltada ao meio ambiente. E como na apresentação, né, ela informou a vocês, eu faço parte do Prof. Água, né, do mestrado profissionalizante em gestão de recursos hídricos. Então, lá a gente está sempre trabalhando, né, com essa temática de água, apesar de serem temas diversos, né, mas eu trabalho mais com a parte com os poluentes. Então, eu preparei um webinar aqui, uma apresentação, mas no sentido provocativo, até mesmo pensando no programa de vocês, né, que é tecnologia, né, ambiental. Então, vocês estão bem inseridos nessa área. Então, espero que vocês gostem da apresentação, né, que ela possa estar auxiliando vocês em algum sentido, pelo menos no conhecimento. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Posso já iniciar o compartilhamento? Pode sim. Ops.
Peraí, tá dando algum probleminha. Eu vou para outra coisa. Ai, ai. Guia do Chrome, não. Ela cheia. Isso agora deu. Bom, o tema, né, poluição e recursos hídricos, ele se torna bem importante, visto que, apesar de nós estarmos num país e num estado riquíssimos em recursos hídricos, nós observamos em várias cidades e estados crises hídricas, né? Seja por falta de água, seja, por exemplo, na cidade onde eu resido, que é Tangará da Serra, anos atrás nós tivemos, né, problema de escassez. É claro que são vários fatores que influenciam, mas você tem uma deficiência na gestão do recurso hídrico, né? Nós tivemos o problema ocasionado pela natureza, que veio secar o rio que abastece, não só pela natureza, mas com agravamento pela ação humana, porque nós tivemos toda a degradação da nascente do rio que abastece. Então, nós tivemos esses dois fatores, e junto com uma falta de planejamento, né? Planejamento por parte dos gestores, que o problema de crise hídrica aqui em Tangará da Serra, ela é crônica, né? Não é um evento esporádico. Então, nós já estamos vindo aí de quatro episódios de falta de água, onde a população tem que ficar procurando água em rios, em outros lugares, poços, para ter o seu abastecimento, né? Então, veja como que é um paradoxo, né? Estarmos num estado rico em água e cidades que têm esses problemas de escassez, ou, como vou mostrar aqui mais à frente, cidades passando por problemas por falta de qualidade na água. Então, nós temos aqui o nosso estado. O nosso estado, ele tem 3 bacias hidrográficas. A maior, aqui em verde, nós temos a bacia amazônica. Aqui em amarelo, nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, né, onde nós temos o principal rio, o rio Araguaia, e o seu principal afluente aqui do lado de Mato Grosso, que é o Rio das Mortes, né? Aqui na bacia hidrográfica da Amazônica, nós vamos ter os principais rios, o Arinos, né, e o Telespires, o Juruena, né, e mais aqui nessa regiãozinha nós vamos ter o rio Xingu também. E aqui nessa região, né, em azul, nós temos a bacia do Paraguai, né, onde os principais afluentes que nós vamos encontrar aqui do rio Paraguai são o rio Cuiabá e o São Lourenço, né? Então, assim, eu achei interessante colocar essa divisão aqui das bacias hidrográficas para vocês observarem que nós temos uma predominância da bacia hidrográfica amazônica, mas nós vamos ver mais à frente que dentro dos estudos que nós temos, né, do acompanhamento da qualidade das águas, nós temos uma concentração de estudos nessa região aqui, né? Isso porque nós temos ali a região do Pantanal. Então, o Pantanal, ele é um bioma único, né, no mundo, ele é um bioma único. Só colocar uma ponteira aqui. Ele é um bioma único. Então, é interessante a gente sempre estar fazendo esse acompanhamento dessa inserção de poluentes no Pantanal, até mesmo para ver como que isso poderá impactar o Pantanal, né? Então,
nós temos aqui rios importantes na bacia amazônica, mas temos estudos também, né, desenvolvidos nesses rios, mas um maior número, eu diria aí para vocês que do total de estudos realizados nas universidades aqui de Mato Grosso, né, 70% se concentra aqui nessa região. Além de falarmos, né, sobre a questão das águas superficiais, mas como o tema são recursos hídricos, então nós falamos de todas as formas em que a água se apresenta para nós, né? Então nós podemos falar tanto de águas superficiais como de água subterrânea. E é muito importante nós frisarmos a importância de estudarmos a poluição das águas subterrâneas por conta de que nós fazemos uso dessas águas subterrâneas, né? Então, aqui nós temos os mapas aqui dos principais aquíferos aqui em Mato Grosso. Então, aqui do lado direito, nós temos o aquífero do Parecis, né? Que aí ele sofre mais 3 subdivisões. E aqui nós temos o aquífero Guarani, né? Que mostra os dois principais aquíferos aqui no Brasil, né? O aquífero Alter do Chão, que fica na região amazônica, entre o Amazonas e o Pará, e o aquífero Guarani, que pega regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai, aqui no Brasil, e um pedacinho aqui de Mato Grosso, né? Então, nós acompanhamos hoje uma crescente demanda pelo uso dessas águas subterrâneas, principalmente para fins agrícolas, né, para a irrigação da lavoura, mas não podemos esquecer também que vamos fazer uma reflexão. Quantos de nós aqui não fazemos uso da água mineral, aquela que nós compramos, né? Então, acredito que a maioria, né, de nós aqui presentes fazemos uso da água mineral, seja quando compramos aquela garrafinha de 500 ml, ou quando você compra o garrafão de 20 litros, né, para fazer uso na sua residência. Veja bem, a água mineral, ela vem desses aquíferos e ela não passa por nenhum processo de tratamento, porque nós partimos do princípio que esta água aqui, que está acomodada aqui no aquífero, né, aqui só para ilustrar aqui nessa figura central, o aquífero, quando nós falamos de aquífero, é esse aqui, ó, que saiu do poço artesiano, que está alojado nessa rocha impermeável. Qualquer outro poço, né, nessas regiões aqui, não é chamado de poço artesiano. Tá? Então, aqui nós temos o que alguns chamam de poço tubular ou semi-artesiano, né? Alguns dão essa denominação, e aqui são os poços cacimbas, certo? Então, veja que há estudos que indicam que, dependendo do poluente, esse poluente ele pode atingir essa água aqui, essa água dos aquíferos, tá? Já temos estudos que já mostram que essas duas locações de água aqui, né, esses afloramentos de água, nós já encontramos poluentes, tá? Depois eu vou apresentar alguns trabalhos para vocês. Então, qual é a reflexão que nós temos que fazer? Se esses poluentes estão chegando aqui nesses reservatórios de água, e quando é feita a extração dessa água, né, para fins comerciais, ela não está passando por um processo de tratamento, e você vai consumir ela in natura. E se esse poluente está lá, você vai estar consumindo ele também, tá? Então, essa é a importância de nós também fazermos não apenas o monitoramento das águas superficiais, como também estarmos sempre fazendo o monitoramento das águas subterrâneas. Então, vamos lá. Quando nós falamos de poluição dos recursos hídricos, a primeira imagem, né, ou uma das imagens que vem à nossa mente, são essas aqui, né?
sempre acompanhado da poluição visual. Pois é, acontece que a boa parte dos poluentes que nós temos não são visuais, né? Quando nós falamos de poluição por agrotóxico, por fármaco, por metais pesados, eles não vão ter essa aparência. Você vai olhar para o recurso hídrico, ele vai parecer que está normal, né? Sendo que, na verdade, ele está ali, está contaminado. Então, é sempre importante nós fazermos todo um levantamento, né, do uso da bacia ou da microbacia hidrográfica para nós entendermos se está ocorrendo alguma forma de poluição, né? E não apenas ficarmos em mente que essa poluição ela será visual, mas quando é visual é bem mais impactante, né? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma distinção dos termos, tá, que nós utilizamos, poluição e contaminação. Por que eu acho importante nós termos isso aqui em mente? Porque em muitos trabalhos, tá, quando você lê, ele vai estar, alguns trabalhos eles vão dizer assim, na sua conclusão, encontramos, no recurso hídrico, nós encontramos determinado poluente, mas o seu limite, né, ou a quantidade encontrada está abaixo do limite recomendado ou permitido pela legislação brasileira. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele recurso hídrico, ele está poluído, mas ele não tem uma contaminação. Tá? Contaminação, ela é uma ferramenta legal. Tá? Poluição, ele é um termo para designar a ação humana sobre um bioma, provocando um desequilíbrio. Então, qualquer ação humana num bioma que provoque o desequilíbrio, tá? É a poluição. Agora, esse desequilíbrio, se ele vai trazer prejuízos à saúde, tá? Ou não, vai ser definido pelo termo contaminação. E, geralmente, para nós, seres humanos, tá? Isso vem descrito pela lei, né, pelas leis brasileiras que regulam a qualidade dos recursos hídricos. Então, podemos pôr como exemplo um determinado rio, foi feita a sua análise, encontramos concentrações de algum agrotóxico, só que quando a gente vai lá na legislação, observamos que aquela quantidade encontrada está abaixo, né, do que foi preconizado pela lei brasileira. Então, vida que segue. Mesmo que ela esteja com o agrotóxico, ela está apta para uso e consumo. Tá? Agora, se a quantidade encontrada está acima do valor estabelecido, aí nós declaramos que essa água ela está contaminada. E aí ela é considerada imprópria, né, para o consumo, e aí depois é feito todo um estudo para ver o que provocou a contaminação e possível processo de descontaminação. Tá? Mas lembrando, toda contaminação ela é de origem antrópica, tá? Sempre vai ter a ação humana, né, tanto na poluição quanto no processo de contaminação. Então, as fontes de poluição dos recursos hídricos. Nós temos aqui as fontes pontuais, né, são aquelas que provocam diretamente a poluição no recurso hídrico. Então, nós temos aqui o despejo de efluentes domésticos e industriais, né? Derramamentos acidentais. Aqui, depois se
quem tiver o interesse, é só pesquisar por derramamento de tolueno no rio, no recurso hídrico, no município do estado do Rio de Janeiro. Então, ocorreu um processo de derramamento, então, de uma empresa, foi acidental, né, não foi algo planejado, mas a contaminação ela ocorreu diretamente no recurso hídrico. Tá? Então, nós temos efluentes domésticos, derramamentos acidentais e atividades de mineração. Né? As atividades de mineração, o impacto é direto no recurso hídrico. As fontes não pontuais, nós temos aqui como principais práticas agrícolas. Então, veja bem, o agrotóxico presente num rio, ele não foi aplicado diretamente nesse rio, né? A não ser que você esteja fazendo algum controle de plantas aquáticas, né? E aí você pode estar usando algum herbicida. Mas a exceção é esse caso, né? Que digamos que aqui no nosso estado é quase zero, né? De ocorrer essa prática. Você tem o agrotóxico sendo aplicado nas lavouras, e aí, por diversos processos, ele vai chegar até o recurso hídrico, seja a água superficial ou a água subterrânea, tá? Deposições atmosféricas. Deposições atmosféricas, ela também é um fator importante, porque você pode ter podemos ter um ambiente que não tem, ali perto dele, não tem nenhuma fonte poluidora. Mas aí você vai lá e faz, né, o monitoramento e encontra um poluente. De onde veio esse poluente, né? Então, as correntes de ar atmosféricas, elas são uma forma de transferência de massas, né? Por exemplo, hoje é sabido que a região amazônica, ela recebe poeira do Saara, né? Então, veja que a poeira do Saara, né, ela é carreada, né? Carreada não é o termo correto, mas ela é trazida pelas correntes atmosféricas e acaba se depositando na região amazônica. Se isso ocorre com a poeira, então imagine com poluentes, né? Então, os poluentes eles podem ser transferidos de uma região poluída para uma outra não poluída, né, devido a deposições atmosféricas. A construção civil, ela também é uma fonte de poluição dos recursos hídricos, certo? Como é que ocorre, geralmente? Não que a construção civil ela trabalhe, mas imagina, é só observarem qualquer obra que vocês acompanhem, ou se alguém está fazendo uma obra agora, tudo o que é lavado naquela obra vai para onde? No esgoto. E esse esgoto, nós vamos ver aqui que nem sempre ele é tratado, né? E temos agentes poluidores importantes na construção civil. Então, a construção civil, ela também é uma fonte não pontual. E também enxurradas em solo. Então, você tem a chuva, né? Toda a sujeira que está ali no solo, ela lava, ela carreia e leva para o recurso hídrico, tá? Então, começamos aqui pelo nosso efluente urbano. Todos nós gostaríamos que fosse assim, né? Essa aqui é uma imagem da ET, né, da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Tijucal, em Cuiabá, tá? Mesmo a Cuiabá sendo a capital, ela não tem 100% do tratamento de esgoto. E, na maioria das cidades, o que nós temos são essas duas imagens aqui, né? Quando nós temos o
o que é normal, né, nas nossas cidades, aqueles pequenos córregos, né, que acabam sendo canalizados, cimentados e se tornam o quê? Redutos, né, de escoamento de efluente. Então, aqui nós observamos, aqui temos um problema mais grave ainda, né, que é a construção de casas aqui na margem do córrego. E aqui vocês observam o lançamento direto do esgoto. Aqui também nós temos, né, o lançamento do esgoto, e daqui vai direto para os rios, né, os grandes rios, sem nenhum tipo de tratamento. Então, qualquer poluente, e aqui eu estou falando não apenas só do alto teor de matéria orgânica, né, no caso de micro-organismos, mas eu estou falando da presença de substâncias que estão presentes nesse efluente doméstico. Quais são essas substâncias? Por exemplo, nós podemos ter microplástico, nós podemos ter fármacos. A gente sempre tem um debate, até mesmo por conta da questão aqui do Estado, né, um Estado agrícola, então a gente sempre mantém as atenções para a poluição com agrotóxicos. E nós acabamos esquecendo dos fármacos. Os fármacos são tão, digamos assim, em grau de preocupação, eles têm o mesmo grau que os agrotóxicos, tá? Porque essa água aqui está indo para um rio, e esse rio, depois ele vai ter a sua água captada, e nem sempre o sistema de tratamento da água vai eliminar esse fármaco, e você vai estar consumindo fármaco. Doses ali doses pequenas, né? Vai fazendo um tratamento pouco a pouco. Cada gole de água você está tomando um pouquinho de remédio, né? Mas é uma preocupação muito grande a questão dos fármacos. Tudo isso ocorre por quê? Porque nós não temos um sistema eficiente de captação e tratamento do efluente doméstico. Por incrível que pareça, se nós fôssemos eficientes em fazer essa captação e esse tratamento, nós conseguiríamos eliminar em mais de 50% os problemas de poluição nos nossos rios, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês também, como eu disse, né, eu preparei uma apresentação assim provocativa. Então, aqui, ó, uma provocação. Isso aqui é a crise da água que teve no município do Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro capital, onde a água estava chegando nas residências com mau cheiro, né, coloração, tudo isso devido à presença dessa substância química, a geosmina. A geosmina, ela é produzida por micro-organismos, principalmente quando eles estão no pico do crescimento da colônia. Então, os micro-organismos, eles começam a se reproduzir, e quando essa reprodução ela é acelerada, então eles começam a liberar uma grande quantidade da geosmina. E aí, essa geosmina, ela estava chegando nas casas, nas residências. E aí? Veja que nós temos duas questões para serem refletidas. A primeira, se está tendo alta proliferação de micro-organismo, é porque a fonte da água está poluída com o esgoto. Basicamente é isso, é esgoto, né? Então você tem uma alta concentração de esgoto, matéria orgânica e dos nutrientes necessários, né, para que ocorra o crescimento da população de micro-organismos, né? E você tem um outro problema.
veja que a geosmina, ela passou pela estação de tratamento de água. E o método, né, utilizado pela estação de tratamento de água não eliminou a presença da geosmina. Então, veja, se a geosmina ela passou ilesa pelo tratamento de água, imagine que não pode passar ileso com outras substâncias, né? Então, mas isso aqui poderia ser evitado se a fonte de água não tivesse poluída com esgoto, né? É assim, é triste dizer, mas a população eles estavam bebendo esgoto. Bom, olhando para a nossa realidade aqui em Mato Grosso, nós também não estamos muito diferente em alguns municípios, tá? Então, acredito que vocês possam ter acompanhado aí, né, pelos os canais de notícias, que os moradores lá do município de Barão de Melgaço também passam pelo mesmo problema, né? Está chegando em sua residência esgoto. Essa é a verdade. Bom, eu fiz questão de colocar aqui a reportagem, porque é para ilustrar aqui a fala da prefeita, que está aqui do lado, ó. Essa aqui eu tirei a fala, a citação da justificativa da prefeita do município. Ela diz o seguinte: o município é abastecido, né, pela água do rio Cuiabá, que lá em Barão de Melgaço ele já tem uma alta concentração de poluição, porque ele passa por Cuiabá, passa por Várzea Grande, passa por Santo Antônio, então ele recebe o esgoto dessas cidades até chegar em Barão de Melgaço. Mas ela diz o seguinte: o problema não é a água do rio Cuiabá, porque a ETA está fazendo seu papel no entendimento dela, né? Que o problema é a contaminação dos canais, né? Das tubulações com o esgoto. E aí fica uma perguntinha: como assim? Como que está ocorrendo a contaminação da água que sai da ETA, né, pós-tratamento, ou seja, nas tubulações, está ocorrendo a contaminação pelo esgoto? Bom, isso é muito simples, né? É só voltarmos aqui. Então, faltou uma foto aqui. Qual que é a foto? A foto das fossas sépticas. Então, quando o esgoto ele não é lançado diretamente num recurso hídrico, nós temos as fossas sépticas, né? Ou em alguns lugares nem é construída a fossa séptica, apenas faz um sumidouro. Então, o que nós temos é a contaminação do solo e do lençol freático, que ali em Barão de Melgaço, ele digamos assim, ele não é profundo, ele é raso, né? O lençol freático na região do Pantanal, ele aflora com poucos metros, então ali você tem a contaminação dessa água subterrânea ali, né, o primeiro nível, e ela ali entrando em contato com a tubulação está provocando a contaminação da água. Tudo por quê? Porque não tem um projeto, não tem uma rede de captação e tratamento desse efluente. Então, veja que, novamente, o problema é ocasionado pela falta do tratamento do efluente, que também vai, além de estar contaminando a água, né, dos moradores, também vai estar contaminando outros rios. Assim que a água ela aflora, ela vai estar levando consigo esses poluentes. Bom, como eu disse para vocês, dentro contido no efluente doméstico, nós podemos encontrar o que chamamos de compostos orgânicos persistentes. Quem são esses compostos orgânicos persistentes? Então, aqui nós temos os PCBs, né, que são bisfenilas policloradas.
são substâncias que são utilizadas como em transformador, são usados em algumas tintas, devido à suas propriedades de não ser inflamável e ter baixa condutividade elétrica. Mas por serem organoclorados, né, trazem consigo um alto grau de toxicidade. Nós temos os agroquímicos. Aqui nos agroquímicos, nós precisamos fazer alguns parênteses, porque alguns princípios ativos, eles não são persistentes. Eles são desenhados, né? A fórmula química ela é desenhada para que no ambiente ela possa sofrer uma degradação um pouco mais rápida. Isso, as novas fórmulas já apresentam essa propriedade, mas os princípios ativos mais antigos, esses são mais persistentes, são mais resilientes, tá? Tanto é que é comum até hoje, em algumas cidades, encontrarmos os pesticidas organoclorados, né, como o DDT, que antigamente foi usado, né, era usado até em nós, né, seres humanos, para controle de piolho, e usado também no controle do mosquito. Depois ele foi banido, né, no mundo todo, foi banido o seu uso, mas devido à sua persistência no ambiente, até hoje nós encontramos ainda em grandes quantidades. Nós temos as dioxinas e furanos, que são aditivos para tintas, aditivos para agrotóxicos e plásticos. Nós temos os estrogênios ambientais. O que são esses estrogênios ambientais? São substâncias que simulam o hormônio feminino, tá? E basicamente eles são encontrados no plástico. Plástico, pessoal, é assim, você tem o polímero ali do plástico, mas só que quando o plástico ele é sintetizado, ele nem sempre tem as características que você quer. Aí você adiciona aditivos para moldar a característica que você quer do plástico. Eu quero um plástico um pouquinho mais maleável, eu quero um plástico mais rígido, eu quero um plástico mais resistente à temperatura. Então, para chegar nessas condições, você adiciona aditivos. E aqui nós temos um dos principais aditivos que é adicionado aos plásticos, que é o bisfenol A. Hoje é comprovado cientificamente a ação estrogênica do bisfenol A. Então, no corpo, ele vai simular o hormônio feminino. Tanto é que as mamadeiras de plástico, né, elas têm que vir livre de bisfenol A, tá? Porque para um adulto, digamos que isso aqui não vai fazer muita diferença, mas para crianças, né, já faz uma diferença significativa. E também nós temos os fármacos, né? Os fármacos hoje é uma preocupação cada vez mais crescente, a presença de fármacos nos recursos hídricos. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? É algo que foi projetado para curar nossas doenças. Agora, o que vai ser desse fármaco lá no recurso hídrico sendo absorvido por micro-organismos aquáticos, por peixes? Então, é uma preocupação muito grande, né, com a presença desses fármacos nos recursos hídricos. Nós temos também aqui os corantes têxteis, né? É um pouco mais difícil encontrarmos, né? Mas vira e mexe, a gente sempre observa nos canais de notícias acidentes em que nós temos o derramamento de corantes têxteis em algum curso hídrico. Então, aqui, ó, por que eu estou falando tanto sobre a questão dos fármacos? Porque ela é uma presença real, né? E aqui eu trouxe um artigo, né,
que se titula Ocorrência de diclofenaco e naproxeno em água superficial no município de Três Lagoas, e a influência da temperatura da água na detecção desses anti-inflamatórios. Mas eu quero que vocês observem aqui, ó, na conclusão dos autores, os anti-inflamatórios diclofenaco e naproxeno foram detectados nos diferentes pontos monitorados no córrego da onça. Né, os demais parâmetros avaliados no estudo foram comparados com os padrões de qualidade estabelecidos pelo CONAMA, que é aqui. Né. A maior concentração do diclofenaco foi detectada no ponto localizado a jusante da estação de tratamento de esgoto do município. Ou seja, fez o tratamento, o efluente passou pela estação de tratamento de esgoto e não eliminou. O que é natural. Veja bem, os micro-organismos, pensa assim você vai sair para jantar, e aí te oferecem o prato que você mais gosta, né, o seu prato preferido, e um prato que você nunca viu na vida, que você olha assim, tá com uma cara esquisita, o que você vai preferir? Vai jantar o seu prato preferido, né? Então, os micro-organismos, na estação de tratamento de esgoto, né, que basicamente são a tratamento por ação de micro-organismos, ele vai olhar ali, tem tanta matéria orgânica que ele já conhece, né, que ele consome, ele vai olhar para esse fármaco e vai falar assim, não conheço, então não vou fazer a degradação dele. Então, veja que as estações de tratamento de efluentes, elas são ineficazes para a remoção de fármacos. Então, esse fármaco, mesmo passando pela estação de tratamento de esgoto, ele vai parar num rio, né? Vai parar num recurso hídrico. Então, aqui um outro artigo, determinação de fármacos antihipertensivos em águas superficiais na região metropolitana de Curitiba. Então, aqui, ó, os fármacos foram detectados nos 4 rios analisados. Então, veja, não foi em um único rio, não, em 4 rios. E pode-se concluir que outros contaminantes podem estar presentes no ambiente aquático. Né, como nós vimos, né, no artigo anterior, o processo de tratamento do efluente é ineficaz para os fármacos. O rio Atuba obteve as maiores concentrações de fármacos antihipertensivos. Então, aqui traz a concentração, né, 4.658,2 nanograma por litro. Não é muito. Então, você consumindo essa água, você vai estar tomando doses homeopáticas, tá? Mas só que talvez isso para um corpo humano não seja relevante, mas para os micro-organismos aquáticos, para aquele peixinho pequenininho, isso aqui é suficiente para provocar, assim, danos irreversíveis à saúde, né, ou até mesmo no desenvolvimento. Vocês vão ver que eu não apresentei nenhum artigo envolvendo o Mato Grosso, porque essa é uma área que ainda não está sendo muito explorada aqui no estado, né? Nós não temos estudos sobre fármacos em nossos rios. Então, não sei se aí o programa de vocês tem essa linha de trabalhar com poluentes, com a parte de monitoramento. Então, se tiver, convido vocês a ajudarem, né, nesse processo de monitoramento, principalmente com fármacos, né? Que fármacos a gente precisa, né, de alguns equipamentos específicos, por exemplo, na Unemat. Agora, recentemente, que nós tivemos a instalação de um equipamento, de um HPLC, né, que seria um equipamento capaz de fazer análise dessas substâncias. Então, assim, são análises que requer um determinado grau de tecnologia, né, para ser executado. Caso vocês tenham aí na universidade,
Olha, seria muito bom, porque nós precisamos de muito, assim, de informações sobre fármacos em nossos rios, principalmente aqui na região do Pantanal, né? Bom, já os microplásticos, esses já não são novidade, já tem muitos estudos sobre microplásticos, né? Contaminação de rios de Mato Grosso, e como sempre, né? Como eu falei, o Pantanal, ele é o foco das atenções. Então, aqui nós já temos os autores aqui relatando a presença de microplásticos na região do Pantanal. Se não bastasse ainda, então eu encontrei essa dissertação aqui, que é realizada pelo Programa de Mestrado em Recursos Hídricos da UFMT, onde eles fizeram o monitoramento de microplásticos em águas subterrâneas de área urbana. Então, foi realizado no município de Cuiabá. Então, alguns bairros lá de Cuiabá são abastecidos por poços, mas não por poços artesianos, né, que a estação, não, que a concessionária abastece. Alguns bairros, eles têm muito desses poços cacimbas, tá? São poços cacimbas que aí a pessoa faz o uso. Então, eles analisaram 508 poços, foram levantados 508, desculpa, e fez-se o monitoramento de apenas 11. Então, foram encontrados o microplástico, uma quantidade muito pequena, né, onde ele diz aqui que em 82%, né, ou seja, 8 poços de 11, né, foram encontrados pelo menos uma micropartícula plástica. É pouco, né? É aquele caso que diz assim, está poluído porque essa micropartícula não deveria estar lá, mas ela não vai causar nenhum prejuízo. Mas ela serve como um alerta de como é que essa micropartícula plástica foi parar nesse poço, né? Ela foi inserida pelo usuário, ele deixou cair algo plástico ali, ou ela chegou pela água subterrânea, né? Então, são questionamentos que precisam ser elucidados, né? Outro poluente importante que nós temos aqui na nossa região são os metais pesados, principalmente na figura do mercúrio. O nosso estado também ele tem uma aptidão para a mineração, né? Principalmente a mineração de ouro, e mineração de ouro usa-se o mercúrio. Então, nós temos aqui contaminação, um artigo, né, que foi publicado na revista da Embrapa, né, que é a contaminação por mercúrio em sedimento e moluscos da bacia do rio Bento Gomes, Mato Grosso, né, região de Poconé. Então, olha só, o mercúrio, ele tem uma peculiaridade, diferentemente de agrotóxicos e fármacos, que você vai pegar a água e vai extrair esse poluente da água, o mercúrio ele não fica na água. Ele contamina o recurso hídrico, mas ele contamina o que está ali, o que compõe o recurso hídrico, né? Então, ou o mercúrio vai estar no sedimento, né, no fundo ali do rio, ou, o que é mais provável, ele vai estar associado aos organismos aquáticos, tá? Porque o mercúrio ele tem muita afinidade por matéria orgânica, tá? Então, ele é um metal que ele é absorvido com muita facilidade pela matéria orgânica. Aqui eu trouxe também um outro trabalho, né, que mostra a contaminação de peixes, né, da região de Poconé. Veja bem, nós temos outros trabalhos realizados em outras regiões do estado,
em que nós também temos a atividade de mineração, né, os garimpos. Mas só que a Poconé, ele é o foco porque ele é onde, até hoje, nós temos a atividade ocorrendo. Ela é mais intensa do que de outras regiões e ela é a mais artesanal que nós temos, né? Então, você chega, não sei se algum de vocês já foram lá em Poconé, você vai chegar lá, vai se deparar com um garimpo ali. Você vai andar na rua e a pessoa está ali garimpando, entendeu? Tranquilamente. E aí, nisso, ele vai estar usando o mercúrio, esse mercúrio, ele acaba sendo perdido, e aí ele vai, de alguma forma, chegar nos rios. Nos rios, ele vai imediatamente se associar aos micro-organismos ou à matéria orgânica presente no rio. Aqui eu achei interessante, porque aqui nessa dissertação, o autor ele procurou também ver como que é o impacto de outros metais pesados, né, outros metais tóxicos. Então, ele fez aqui, né, uma análise desses metais, cobre, cromo, cádmio, manganês, ferro e chumbo e zinco, né? E o interessante é a conclusão dele, que ele encontrou aqui, ó, porém, a atenção deve ser dada para chumbo e cromo, justamente dessa lista aqui, ó, dessa lista, só faltou o cádmio, mas o cromo e o chumbo são os que apresentam o maior risco à saúde. Então, porém, a atenção deve ser dada para o chumbo e cromo, que tanto nas amostras de água quanto nas de sedimento foram encontrados valores de concentração acima do estabelecido pela legislação. Ou seja, aquela amostra de água ela está contaminada com esses metais. E aonde que ele encontrou esses metais? No rio Cuiabá e São Lourenço, né? São os rios que têm a maior, que recebe a maior carga de efluentes, são esses dois rios, tá? Então, aquela região da bacia hidrográfica do Paraguai, ela é a região do estado que ela é mais densamente povoada. Fica a capital, fica o município de Várzea Grande, município de Rondonópolis, né? São os municípios mais populosos. Então, é normal que esses rios eles recebam uma carga maior de efluente doméstico. E da onde que vem o chumbo e o cromo? Vem do efluente doméstico, mais do efluente doméstico que serviu como uma ponte entre a construção civil e o recurso hídrico. Por quê? Porque chumbo e cromo eles são utilizados como pigmentos, base de tinta. Então, imagina a cena, o pintor foi lá, pintou a residência, todo aquele material dele, o que ele vai fazer? Ele vai lavar, né? E aquela água vai para onde? Vai parar no esgoto, e do esgoto para os rios, né? E as tintas, elas trazem, né? Certas quantidades de metais pesados, principalmente chumbo e cromo, tá? Então, veja que é algo que meio que passa despercebido, e quando alguém teve a curiosidade de verificar, né, ele descobriu que os pontos em que ele fez a amostragem estão contaminados com chumbo e cromo. Bom, os agrotóxicos, né? Então, aqui temos as duas formas de aplicação de agrotóxicos. Por avião, ela favorece um pouco mais a dispersão pela atmosfera. Aqui você tem uma dispersão menor, mas para os produtores essa é mais eficiente, né? Aqui o momento sessão, precisamos desenhar para entender, né? Então, pode ver que foi desenhado mesmo aqui o processo de como ocorre a contaminação dos recursos hídricos pelos agrotóxicos. Os agrotóxicos, pessoal, eles têm uma dinâmica muito intensa no meio ambiente, tá? E essa dinâmica, ela é tratada pelas características químicas da substância.
Pessoal, eu já extrapolei meu tempo, né? Há muito tempo, eu já estou finalizando já. Então, Pode continuar, sem problema. nós temos aqui a aplicação, né? O agrotóxico ele vai estar aqui no solo. Do solo, ele pode sofrer o escoamento superficial até o rio. E aqui é bom dizer que estudos indicam que a presença de uma mata ciliar evita em mais de 90% a contaminação da água superficial por escoamento. Só que o que nós observamos, né, nas propriedades é o contrário, né? Cada vez mais a diminuição das matas ciliares. Esse agrotóxico ele pode sofrer o processo de volatilização e depois sofrer a precipitação, né, na forma de chuva. Nós tivemos aí um episódio da chuva de agrotóxico em Lucas do Rio Verde, né, onde choveu e alguns moradores passaram mal devido à concentração de agrotóxico na água da chuva. E nós temos aqui a lixiviação, né, onde esse agrotóxico ele faz o processo de lixiviação pelo solo até atingir a água subterrânea. Então, aqui nós temos uma reportagem, né? A reportagem ela cita um estudo que foi feito com os municípios de Mato Grosso, né? Então, municípios de Mato Grosso têm alerta máximo de contaminação de água, certo? Esse estudo aqui é um estudo que foi conduzido com água tratada, tá? E não foi um laboratório, não foi uma universidade que foi lá e fez análise. Isso aqui é o que as concessionárias registram na agência. Então, toda análise que a concessionária faz, toda análise da água, ele precisa mandar esse registro para a agência nacional, e lá fica arquivado. Então, o pessoal que realizou o estudo, eles foram lá, pegaram esses arquivos e encontraram. Né? É lógico que depois os municípios vieram se retratar, falar que não era bem assim, mas no fundo nós sabemos que muitos municípios sofrem com a contaminação de agrotóxicos. Então, nós temos aqui um outro artigo, que é análise de risco de contaminação de águas subterrâneas por resíduos de agrotóxico no município de Campo Novo do Parecis. Então, veja, água subterrânea. Aí entra naquilo que nós já comentamos. Se esse agrotóxico ele chega na água subterrânea, e depois você vai fazer o uso dessa água, né? Você vai estar consumindo o agrotóxico. E para finalizar, eu trago aqui as 3 resoluções que regem as leis brasileiras sobre a qualidade da água. Então, nós temos a resolução CONAMA 357, 17 de março de 2005. Ela dispõe sobre a classificação dos corpos de água, né? Ela faz a classificação dos corpos hídricos para classificar para qual uso nós podemos atribuir àquele corpo hídrico, e também ele estabelece as condições, padrões de lançamento de efluentes, tá? Então, veja, existe um padrão estabelecido por lei da qualidade dos nossos efluentes. Se nós pegarmos a maioria das estações de tratamento de esgoto, né, dos municípios aqui de Mato Grosso, nenhuma está dentro dessas condições da legislação. Tá? A resolução 433 de maio de 2011, ela traz aqui, ela altera a resolução de 2005, mas só quanto aos padrões de lançamento de efluentes. Então, aqui nós tivemos um upgrade, né, de 2005 para 2011. Pequenininho, mas teve. Mas, veja bem, 2005, 2011, nós tínhamos, por lei, padrões para a disposição de efluentes, lançamento de efluentes. Nós não tínhamos nada sobre a água para consumo. E nós só passamos a ter aqui, ó, na portaria número 888, de 4 de maio de 2021, né, do Ministério da Saúde, né, que altera a portaria
que é lá de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Esse é o padrão de portabilidade. Assim, é muito bom, mas é triste porque ela já nasceu defasada. Ela não traz dentro dela todos os princípios ativos de agrotóxico. Assim, é selecionado a dedo. Assim, não tem uma explicação por que você escolheu esse princípio ativo de um determinado agrotóxico e o outro não. O que o outro tem que você considera que não vai trazer prejuízo ao meio ambiente ou à saúde humana, para não colocar, entendeu? Então, são umas questões assim que não dá de entender. E veja que é uma portaria que foi publicada em 2021. Se eu voltar lá para vocês, os artigos de fármacos, nós temos muitos artigos publicados antes de 2021, então eles já poderiam incluir fármacos aqui, e não foi feita a inclusão, tá? Então, assim, infelizmente, e aí o que vale é o que está na legislação, tá, pessoal? Então, por exemplo, se nós fizermos análise de uma água, encontrarmos um determinado agrotóxico ou encontrar um fármaco, pela lei, ela está tranquila, porque aquele fármaco e aquele agrotóxico, eles não estão catalogados aqui na portaria 888. Então, assim, você sabe que está contaminado, mas a lei brasileira diz que não, tá? Então, foi isso que eu preparei para vocês, né, uma apresentação sobre a questão, trazendo um pouquinho do âmbito geral e um pouco do que nós encontramos no estado de Mato Grosso, tá? Dando ênfase principalmente para o mercúrio e o agrotóxico, que são os principais poluentes de recursos hídricos que nós temos no nosso estado. E estamos vendo, né, o surgimento de novos poluentes, como é o caso do microplástico. Desculpe pelo tempo, eu não me ative aqui de colocar um cronômetro, eu falo demais, acabo falando demais, eu acho que é hábito de professor, e peço desculpa pelo cansaço de vocês. Obrigado, professor. Não, a gente costuma ter essa flexibilidade de mas foi uma hora. Se expandir um tanto, não tem problema. A gente vai passar aqui para algumas questões, né, umas 3 questões, para não avançar muito. Aqui no chat, eu acho que tem aqui algumas questões. O Florentino. Qual o valor estabelecido pelas autoridades competentes para se considerar a água contaminada? Então, aí, Florentino, aí se você quiser, eu coloco aqui no chat as portarias, tá? E você pode estar buscando as portarias, porque são tabelas longas. Então, você tem vários princípios ativos. Para cada princípio ativo tem um valor, tá? Falando de agrotóxicos. Aí tem para metais pesados, aí tem para derivados de petróleo também. Então, para cada composto, ele tem um valor específico, entendeu? Então, assim, se qualquer um desses compostos ultrapassou esse limite permitido, aí você tem considerado que está contaminado. Aí tem que ser declarado impróprio para consumo humano. Certo. O professor Domingos aqui comentou a respeito da questão dos equipamentos para análise de fármacos, né? Ele disse que nós temos aqui o professor Helder, não sei se o professor Adler conhece, ele até orientando da Jusilene, e parece que no laboratório aqui eles têm alguma coisa, só que tem algumas limitações de funcionamento. Então talvez, não sei exatamente o que seria, né? Teria que ver, porque assim, para fármacos, o ideal é o HPLC, né? Ele é o mais utilizado. Tendo o HPLC, né, aí tem que ver, porque assim, o HPLC ele tem múltiplas funções. Ele pode ser utilizado tanto para
análise para estudos em produtos naturais para encontrar substâncias com potenciais farmacológicas, né? Como ele pode ser utilizado para análises ambientais, certo? Então, ele vai entre os extremos. E aí você tem a questão de coluna, né? Então, por exemplo, quando você utiliza o HPLC para estudo de produtos naturais, você usa um tipo de coluna, e que não é a mesma que se faz o monitoramento ambiental. Se ele tem o equipamento HPLC, eu diria que a coluna pode ser um dos empecilhos aí para se fazer análise. Certo. Mas aí também é só comprar uma coluna, né? Aí vai gastar um pouquinho de dinheiro. Que aí a coluna ela pode ser trocada, né? Então a gente pode abrir, quem quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar. Wilson, pode falar, Wilson. Boa noite. Boa noite a todos. Wilson. Professor, eu queria saber um pouco mais sobre a questão dos lixões, né? Ele é uma fonte pontual, né? Sim. Contaminação. E, assim, a contaminação subterrânea para lixões, ela tem uma pluma, assim, de contaminação, até onde ela consegue gerar esse dano, assim, tanto direto como indireto? Olha, os lixões, né, nós temos o problema tanto pelo escoamento superficial, né, principalmente quando você chove, o chorume, ele escorre superficialmente, né, indo para um recurso hídrico, como você tem a lixiviação. A lixiviação, em termos gerais, a lixiviação de qualquer substância, né, a gente dá um limite para ela ali de até uns 5 metros de profundidade, para ocorrer a retenção, para o solo ter a capacidade de reter, né? Você tem ali o início, onde você tem a maior... pegando o perfil do solo. Então, você tem a primeira camada do perfil do solo, onde ele vai ter a maior capacidade de retenção, tá? E aí, depois, à medida que vai aprofundando, você vai diminuindo essa capacidade de retenção, até um ponto que aí ele não retém mais. Então, seja agrotóxico ou seja o chorume, se ele atingir determinada profundidade, aí ele vai embora. Aí nada mais retém ele, não. Tá? Então, assim, é um risco sério de contaminação por lixão, porque o lixão não é só a questão da matéria orgânica, o chorume, né? Vai muito outras substâncias que são aditivos de plásticos e metais pesados, né? Obrigado, professor. Mais alguém? A Jusilene, pode falar, Jusilene. Bom, primeiramente, agradecer a todos os participantes, né? E agradecer especialmente também aos professores que estão participando aqui da FR. E a pergunta seria o seguinte: existe alguma organização que faz, por exemplo, aqui em Cuiabá, por exemplo, lá em Cuiabá, né, no caso, existe alguma organização que faça digamos, esse cuidado com essas pessoas que têm esses poços, se está próximo a esgoto, se não está, você sabe me informar sobre respeito disso? Nós temos os comitês de bacias hidrográficas, né? Então, os comitês de bacias hidrográficas, eles têm o papel de estar fazendo esse acompanhamento, né? Então, os comitês, principalmente quando você tem um comitê que é atuante, né? Então, o comitê ele vai desde observar a questão do saneamento, como o impacto direto no rio, né? Ou na bacia, né?
Então, o comitê, ele pode solicitar análise, o comitê, ele pode solicitar em parcerias, né, com, com as universidades, ele pode solicitar monitoramento, por exemplo, aqui nós tivemos parceria com o comitê para a parte de reflorestamento da represa da estação de tratamento de água. Então, devido às crises, então, fizeram uma represa maior, né, para armazenar água, só que a represa ela não tinha uma mata ciliar. Então, aí o poder público, através do comitê de bacia, juntamente com o comitê de bacia, né, vieram e solicitaram ao NEMAT a parceria, né. Eu sei que lá em Alta Floresta também tem parcerias do comitê de bacias, né, com o NEMAT, e o comitê de bacias de Cuiabá também, eles têm um apoio muito forte da UFMT, né, e são comitês de bacias que são bem atuantes. Das outras regiões eu não saberia te dizer, né, mas dessas três que eu acompanho mais, eles são bem atuantes. Então, eles vão desde do saneamento até desenvolver projetos, né, para restauração da bacia hidrográfica. Obrigada, professor. Mais alguém? Tem uma pergunta no chat, professor. Pode ler, Juscelino, não achei aqui. O Florentino, ele pergunta se não existe uma manutenção rotineira nas vias de abastecimento da água de estação de tratamento para os consumidores, o que está sendo feito para garantir a saúde pública? O que seria essa manutenção rotineira? Foi o Florentino. Bom, o que eu entendi, né, fazer a manutenção das vias de abastecimento, então seria das tubulações, né? É assim, Florentino, constrói a tubulação e depois você fica ali enterrado, você não tem uma manutenção, não, você só, a concessionária, ela só vai fazer algo se tiver um rompimento da tubulação, se tiver algum rompimento, ou se tiver algum foco de que está ocorrendo uma contaminação. Ou seja, tem que esperar ocorrer o problema para eles agirem, tá? Tecnicamente é inviável você fazer essa manutenção. Tecnicamente é inviável, tá? E é um custo elevado também. Imagina, você está a tubulação, toda vez você, vou ter que escavar ali para poder ver se está tudo bonitinho, está em perfeitas condições. Não ocorre, tá? Assim, o que é para ocorrer é que a água tem que chegar com qualidade, pela tubulação. Agora, se a água não está chegando com qualidade, aí é porque o processo de tratamento, aí é antes de passar pela tubulação, é no tratamento, lá onde tem a floculação, o tratamento, ajuste de pH, cloração, fluoretação. Aquele processo ali não está removendo o poluente. A Belmira levantou a mão. Pode falar, Belmira. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer bastante por esta palestra, esta apresentação, porque ela me trouxe uma reflexão em termos, quando o professor falava de poluição e contaminação, porque geralmente o que tenho visto, né, no meu país, eu sou moçambicana, também é considerado muito a contaminação e pouco
se dá o valor à poluição, o que tem havido mais. Então, isso me chamou muita atenção. Eu gostava de saber, sendo Mato Grosso um país, um estado, né, altamente agrícola, né, queria saber se existe uma medida em termos de controle no que diz respeito aos agrotóxicos, se de alguma forma tem contribuído para a poluição das águas ou não, para além da própria medição, tipo, do controle da qualidade da água pelas entidades competentes. Tem, aqui em Mato Grosso é sabido, né? É velado, né? As informações. Isso aqui a gente não precisa ir muito longe. Quando sai qualquer informação na mídia sobre a contaminação de águas com agrotóxicos, é feito todo um aparato de guerra para poder desmobilizar a notícia, né? Então, para que a notícia não se espalhe ou colocam em descrédito a notícia. Assim, nós não temos nem em Mato Grosso, nem no Brasil, existe uma legislação que oriente quanto à ação dos agrotóxicos. Assim, usar agrotóxico, por si só, ele já é uma poluição descabida, né? Assim, por quê? Porque poluição é para provocar um desequilíbrio num bioma, e é isso que você está querendo provocar. Você quer um desequilíbrio, você quer eliminar entre aspas, né, a praga nas lavouras, né? Sendo que o natural é que aquelas pragas coexistam com a lavoura. Então você quer propositadamente provocar um desequilíbrio. Então já é por si só uma ação de poluição. Agora vai muito falta muito da educação ambiental. Então é aquela questão, o produtor ele não quer manter a mata ciliar, né? Ele não quer manter e onde nós temos muitos estudos que indicam que a mata ciliar reduz em mais de 90% a contaminação por carreamento, né? A lixiviação, essa não tem como controlar, né? Essa não tem o que fazer. Uma vez que ele atinge o solo, ele atingiu um determinado nível de lixiviação, aí vai embora mesmo. Obedecer questões de quando vai fazer pulverização aérea, né? Você vê que faz pulverização aérea em cima de rios, então passa ou muito perto, então aquilo vai acabar atingindo. Então, assim, são coisinhas mais relacionadas com a conduta mesmo, a educação ambiental, né? Se seguir essas regras, nós teríamos ali uma mitigação, né? Agora, outra questão que nós temos que entender é assim, para produzir a quantidade que é produzido, não tem como fazer sem o uso de agrotóxico. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, imaginar que uma pessoa pode produzir em 10 mil hectares somente a produção orgânica, isso não vai ocorrer. Pequena área você consegue fazer a produção orgânica sem uso de agrotóxico. Em grandes áreas você não vai ter como. Então, assim, é algo que nós temos que chegar, falta uma discussão séria. E é uma discussão que tem que envolver gestores públicos, produtores e a própria população, tá? Então, primeiro, nós, população, temos que entender que não dá para produzir a quantidade que se produz sem agrotóxico, ponto. Mas o agricultor ele tem que entender o seguinte, que ele precisa respeitar a mata ciliar, ele precisa respeitar as recomendações de aplicação por pulverização aérea, né?
Inclusive, tem produtor que faz pulverização aérea nas margens de cidade. Isso é por lei, não pode, né, fazer pulverização aérea perto de cidade, tem que ter uma certa distância. Isso muitos não respeitam. E chegar no seguinte ponto: olha, as nossas estações de tratamento de água não conseguem eliminar determinadas moléculas. O que fazer? Há métodos para eliminar? Sim, existem métodos, tá? Existem métodos. Só que esses métodos requerem um custo financeiro. Esse custo financeiro vai ser repassado para nós. E aí, a população, ela vai estar, vai aceitar esse custo financeiro? Mas, entendeu? E aí, você tem que trabalhar bem isso. E veja que não é uma solução simples, porque aí você tem que fazer todo um processo de convencimento de uma população, né, que ela vai ter que pagar mais para fazer o tratamento, né, que dê ali 100% de certeza, né? Então, nós temos alguns tratamentos eficazes. O uso do carvão ativado nas estações de tratamento de esgoto já elimina boa parte das moléculas, né, tanto de agrotóxicos quanto de fármacos, né? Isso nós já temos demonstrado em artigos científicos. Mas nem todas as estações de tratamento de água utilizam, né, o carvão no processo de filtração, o carvão ativado. Existem o uso de ozônio, né, a ozonização da água. Isso pode ser feito na estação de tratamento de água. Eu até conversei uma vez com o pessoal da estação de tratamento de água e falei, por que não ozoniza? Né? Eles falaram assim, mas nós vamos ozonizar e vamos ter que manter a cloração. Porque assim, a ozonização, além de eliminar a matéria orgânica poluente, ele elimina micro-organismos também. Só que o ozônio ele não deixa residual, diferentemente da cloração, que ela deixa um residual, que é para manter a sua água, né, desinfetada até a sua residência. O ozônio ele não dá esse efeito residual. Então, o fato de usar ozônio não implica em retirar a aplicação do cloro, né, fazer a cloração. Então, para isso é desinteressante, né, para as concessionárias, né, porque é um gasto, vou produzir ozônio e vou estar gastando. E aí eles se aproveitam da legislação, né, se aquela molécula não está na legislação, ele não é obrigado a remover ela. Espero ter respondido. Certo, ótimo. Muito obrigada, professor. Uma última, professor. Existe alguma probabilidade de contaminação dos lençóis subterrâneos pelo uso das fossas negras? Depende porque assim, aí na parte de geologia você tem os estudos dos lençóis freáticos. Então você tem aquele lençol freático mais aflorado, né? Que ali com 5, 10 metros, 15 metros, né? Você já encontra. Ou aqueles mais profundos. Eu diria que nesse lençol freático, que você encontra até 50 metros de profundidade, sim, ela pode contaminar, tá? Inclusive, tem um estudo feito aqui no bairro Pedra 90. Bairro Pedra 90, aqui eu falo em Cuiabá, tá? Em Cuiabá, no bairro Pedra 90, que é um bairro que tem muitos poços, esses poços cacimbas, né? 10, 15, 20, 30 metros. Todos contaminados, porque no Pedra 90 também não tem rede de esgoto. Então, lá são fossas negras, fossa séptica. Então, foi feito um estudo
com vários poços, todos eles contaminados. Ok, professor. Então a gente encerra. Agradeço aí a sua participação. Quando precisar de alguma situação aqui, a gente está à disposição aí para colaborar também, professor. Eu que agradeço. Passo a palavra aí da Juscelene, se quiser falar alguma coisa. Não, só agradecer mais uma vez, né, a participação dos colegas e a disponibilidade de nos fornecer esses conhecimentos aí sobre a questão dos recursos hídricos, né? Principalmente as formas de poluição, né, que a gente sabe que tem, mas a gente precisa abrir os olhos, né, e realmente fazer um estudo, principalmente na questão de medicamentos, né, e Sim. realmente tem muito ainda a ser Ah, estudado. só, Mas, muito só obrigada. fazendo um adendo, tem um estudo com níveis de cafeína nas águas. A gente, assim, é que a cafeína, ela, por ser de fonte natural, ela acaba sendo degradada, né? Diferentemente de outros fármacos. Mas mesmo assim, a gente quase tem uma xicrinha de café nos rios, devido ao alto teor de cafeína. Só para ter uma ideia. Bom, Imagina. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Espero que tenham gostado, que possa ter contribuído, tá, com o conhecimento de vocês, com o trabalho que vocês possam estar desenvolvendo, tá? Fico muito feliz e honrado de estar aqui apresentando essa palestra para vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso. Excelente. Nós agradecemos aí, professor. Só avisando que quinta que vem nós não teremos o seminário, né? É feriado, tá? Corpus Christi, né? Mas a gente continua na semana seguinte, tá? Uma boa noite e até mais.